eles foram anulados, assim como os dos ex-deputados? Boa noite, Matheus, bem-vindo. Foram sim, viu, Tiago? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Então, depois da cassação realizada pela Câmara dos Deputados, agora os passaportes diplomáticos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro foram cancelados. Esses passaportes que, segundo a Polícia Federal, foram usados pelos ex-parlamentares para entrar nos Estados Unidos. Agora eles devem devolver os documentos ao Ministério das Relações Exteriores. Esses documentos, inclusive, que a Câmara dos Deputados cancelou porque eles só são permitidos quando os parlamentares estão na ativa. E no caso, tanto de Eduardo Bolsonaro como de Alexandre Ramagem, eles já têm o mandato cassado, ou seja, são ex-deputados. Então já não podem mais ter o documento, nem eles, nem as esposas e os filhos. Por isso, cancelados e agora devem ser devolvidos ao Ministério das Relações Exteriores, já que os dois moram nos Estados Unidos desde então. Vale lembrar que a perda do documento não interfere na permanência dos dois nos Estados Unidos. Eles podem continuar morando lá por lei, só que isso pode acabar influenciando, inviabilizando viagens ao exterior, viagens internacionais, ou seja, sair e depois tentar voltar para o território norte-americano, como Eduardo Bolsonaro fez recentemente quando viajou a Israel e visitou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os dois, sempre bom lembrar, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em março, ele que esteve lá durante todo o julgamento do STF, durante toda a investigação da Polícia Federal. Ele mesmo diz que se voltar ao Brasil seria preso, já que é investigado por coagir as investigações da Polícia Federal em relação aos réus da trama golpista do 8 de janeiro de 2023, da tentativa de golpe, e também por conta de tentar arquitetar ali planos para fazer com que os Estados Unidos aplicassem sanções a autoridades no Brasil. Já Alexandre Ramagem foi para os Estados Unidos em setembro, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ele que, ao fim desse julgamento, foi condenado a 16 anos de prisão. Então, os dois ex-parlamentares, além de terem tido os mandatos cassados, agora não têm mais o passaporte diplomático. Resta saber como será daqui para frente. As portas vão se fechando, né, Tiago? Sem dúvida. O Matheus ainda volta para falar sobre a crise nas estatais, principalmente em relação aos Correios, até daqui a pouco. Vou chamar o Cristiano Vilela. Ô Vilela, é natural que esses passaportes sejam cancelados porque eles não são mais parlamentares, é isso? Exatamente, Tiago. É uma medida administrativa. É a medida que, uma vez deixando o mandato parlamentar, não há que se justificar a concessão desse benefício, a existência, a manutenção desse quadro do passaporte diplomático, justamente por conta da cessação do mandato. Nesse sentido, já era esperado, naturalmente, os próprios parlamentares e seus familiares já faziam contas com relação à perda desses passaportes, nesse contexto, à medida que não tem condição de manutenção dessa estrutura, tendo perdido os seus mandatos parlamentares. Agora, Vilela, para ficar claro, comparando os dois parlamentares, né, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, são situações jurídicas diferentes, porque Alexandre Ramagem foi condenado, está foragido, é considerado foragido da justiça aqui no Brasil. E essa decisão sobre o passaporte diplomático influencia alguma coisa na situação dele lá nos Estados Unidos? Olha, do ponto de vista formal, não, haja vista que ele deve ter ali outro passaporte, outra condição de eventualmente permanecer no país. Eu não tenho dúvida que dentro do cálculo político que foi feito, né, já deva ter sido pensando realmente num quadro como esse, haja vista que se tratava de pedra cantada, de algo que já era absolutamente previsível. Nesse sentido, por se tratar de uma medida absolutamente administrativa, e diante do fato de que já havia, com relação a ele, a existência de determinação judicial, de decisão judicial,
no sentido de condenação, não há que se falar em qualquer mudança de quadro, onde ele passe a ter uma situação menos favorável, haja vista que o quadro dele já era um quadro realmente de uma pessoa que está em descompasso com aquilo que o Estado brasileiro determinou, e isso, o fato de perder esse passaporte diplomático ou de deter esse passaporte diplomático, não mudaria de forma alguma o quadro, o status dessa pessoa em território estrangeiro. Só para fechar essa nossa rodada de comentários, voltando ao passaporte diplomático, talvez quem nos assista ou não sabe ou tem dúvidas, como nós também, por que autoridades como os parlamentares também têm passaportes diplomáticos? Isso daí não deveria se limitar a chefes dos poderes, por exemplo, Vilela? Olha, Tiago, a gente está falando de autoridades, que são autoridades de um dos poderes, no caso do Poder Legislativo, e que, uma vez estando em território estrangeiro, não deixam de ser representantes do Estado brasileiro e de ter determinadas condições de atuação, de representação do Estado brasileiro. E aí, nesse sentido, me parece razoável a existência do passaporte diplomático. Naturalmente, isso não deve ser entendido como um benefício, como uma benesse, mas algo que realmente possa permitir com que haja um deslocamento com maior facilidade, com que as agendas, com que as atividades de representação possam se dar com maior facilidade. É natural que nos últimos anos esse tema tenha acabado até ganhando as manchetes, especialmente por conta do mau uso que muitas vezes é feito e da busca da concessão desse passaporte diplomático para facilitação de terceiros. Agora, qualquer abuso tem que ser coibido na forma da lei. O fato é que o representante de um poder pode e deve se utilizar, sim, desse passaporte, e aí, nesse sentido, eu vejo como uma prática regular e que é devida, é feita, é desempenhada por todas ou praticamente todas as demais nações do globo. Voltando à economia.